Northumbria, 866 a 867 d.C. Aqui conhecemos Uhtred, filho de Uhtred, que também era filho de Uhtred. Ealdorman, título anglo-saxão. Para que todo mundo entenda, eu faço uma analogia aos condes no que diz respeito a funções sociais. Mas a única coisa que ele tem atualmente que lhe atribua o direito a essas terras, a essas propriedades, a esses títulos que foram confiscados são alguns pergaminhos desbotados. Mas a lei não pode ajudar ele a ter uma restituição, a lei propõe um acordo. Esta é a história de uma rixa de sangue. Vocês viram aí na descrição do vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o último reino do Bernard Cornwell. Eu vou ver se eu consigo deixar o livro aqui em cima, como eu sempre faço. Tá, vamos ver se para. Não sei se parou. Maravilha. Bom, já disse no início do vídeo o nome do personagem, um pouco de toda essa treta que vai rolar aqui, então vamos para os fatos. No início do livro, o jovem que vai vir aqui a se tornar o protagonista, se eu não me engano, aos 10 anos de idade, ele perdeu tudo que tinha. E quando eu digo que ele perdeu tudo que tinha, eu me refiro ao conforto da vida nobre e das terras que lhe seriam herdadas, o irmão e o pai que não teve equilíbrio e se entregou aos insultos dos dinamarqueses que estavam batendo na porta. E assim ele deu conta de perder a batalha quando ele tinha uma fortaleza inexpugnável. Era pro jovem Uhtred de ter perdido tudo também, mas uma demonstração de coragem, demonstração de quem não tem mais nada a perder, atrai a atenção de Ragnar, que inclusive foi responsável por toda essa desgraça. O fato é que ele foi capturado pelos dinamarqueses e vai ser educado pelos dinamarqueses. E aquele que era para ser o seu maior inimigo se torna o seu patrono. E aquele que antes era subordinado à família de Uhtred, né, que era para ser o seu protetor e que deveria proteger o legado de Uhtred, o conquista com a cobiça. E assim esse verdadeiro inimigo que dominou o que um dia já foi a casa de Uhtred, ele vai fazer algumas investidas para poder derrotar o que restou do legado de Uhtred, impedir o retorno do verdadeiro herdeiro. Bom, a gente para por aqui no que diz respeito à sinopse, à história, a ideia do livro, os acontecimentos. E agora eu vou fazer algumas considerações do livro, entre elas da minha opinião. E primeiramente, como vocês já perceberam, inclusive porque eu já leio bastante Bernard Cornwell, não sei se eu trouxe tanto aqui no canal, mas eu já li vários livros dele. O livro é um livro de ficção, certo? E entre as classificações eu ainda tenho que ressaltar que ele é um romance histórico. Sendo assim, eu vou falar um pouquinho de história aqui, certo? Já que o foco do livro é um livro histórico. O autor aqui, ele tem sua trama ao redor do Alfredo de Wessex, que foi denominado posteriormente como Alfredo o Grande, né? Ele foi o rei da Inglaterra e posteriormente rei dos anglo-saxões. No livro explica porque ele foi denominado Alfredo o Grande aqui nas notas, vocês vão ter que ler para saber, também não vou entregar tudo assim de mão beijada, tá? Eu tô aqui podendo incentivar vocês a ler e a conhecer, mas não poder ficar falando aqui de história. Quando eu digo que o autor tece a trama ao redor de Alfred, eu não quero dizer que Alfred é o protagonista. O protagonista continua sendo Uhtred. Só que, assim como em outros livros do autor, como vocês já acompanharam a gente aqui no canal, por exemplo, as Crônicas de Arthur, que no caso a gente conhece a história de Arthur a partir do ponto de vista do Derfel, como, né, é a pronúncia correta. Acontece o mesmo aqui nas Crônicas Saxônicas, tá? A gente tem o personagem Uhtred e sob a ótica dele a gente vai acompanhando a história do Alfred, falando de acontecimentos históricos, certo? Relacionado ao Alfred. Beleza, ponto. Novamente falando de as Crônicas de Arthur e as Crônicas Saxônicas, é uma característica do Bernard Cornwell amarrar esses personagens, né, esses guerreiros, vamos falar assim, subordinados aos reis através de juramentos, como que era a única forma de amarrar que existia na época também, né? Você vai se prendendo em juramento e você não consegue escapar. Então pergunto se a mesma coisa acontece na outra trilogia do autor, que é A Busca do Graal, né? E eu não lembro mais qual que é a sinopse, qual que é a ideia, eu tenho aqui, mas eu fico me questionando, eu acho que deve ser interessante se for essa mesma ideia. Eu gosto de livros assim. Inclusive, se você tiver alguma recomendação de livros que acontece dessa forma, pode indicar para mim. Mas vamos deixar aqui agora Alfred de lado, vamos deixar a sinopse, né, que eu já falei para vocês bastante coisa, né, já deu para entender, né, ok? Beleza? Tranquilo, né? No decorrer do livro, o autor explora em detalhes um pouco da cultura dinamarquesa / vikings. Esse é um comentário que talvez nem seja necessário eu ficar enfatizando aqui, né, mas vamos assumir que nem todo mundo que está assistindo esse vídeo conhece o autor, conhece o estilo dele e as obras dele. Ok? E é claro, uma coisa que eu me amarro em livros históricos, né, na grande maioria que eu leio, né, e que
acontece aqui é que o autor ele não cria um cenário genérico, não. Ele se aprofunda em detalhes culturais, religiosos e até mesmo geográficos. Foi uma leitura enriquecedora. Mais uma vez, isso reforça a minha opinião no que diz respeito a livros de ficção. Reforça os meus argumentos que a leitura de livros de ficção, sejam eles históricos ou não, é um caminho para o aprendizado de religião, de cultura e da ciência. Assim como para mim, que tem bastante interesse na cultura dos saxões, né? Eu acho que alguém que lesse esse livro aqui com interesse linguístico regional da época, eu acho que poderia absorver muito, até porque aqui no começo ele tem grafia dos topônimos na Inglaterra anglo-saxã, e eu vou deixar mostrando aí para vocês, né? Ele tem a forma correta de pronunciar e tal. Então esse tipo de leitura é o tipo de leitura que serve meu acervo para poder mostrar para meus amigos que falam que livros de ficção não acrescentam em nada, né? Que eles estão errados. Essa foi uma leitura bem agradável. Eu não sabia o que esperar, porque fazia muito tempo que eu tinha lido a sinopse. Até mesmo faz muito tempo que eu tinha comprado. Eu acho que foi em 2018. Esses livros estão aqui comigo desde 2018. Eu tenho até o 8 dessa saga aqui, mas foi lançado mais. Eu acho que até o 11, até onde eu vi. Quanto à edição do livro, eles têm uma diagramação bem espaçada, né? As folhas são brancas dessa minha edição. Tem alguns mapas aqui para poder ajudar na localização de onde o personagem está, né? Para poder te situar melhor nessa região. Então, se você curte história de vikings, você quer ver muito sangue, você quer ver muita guerra, fica aqui a recomendação para vocês. Esse é o vídeo de hoje e a Glaucia vai deixar aí o link de compra se você quiser comprar, né? Dá para achar barato esses livros. Eu não sei qual que é o valor. Na época eu paguei R$2 nesse meu aí, mas vocês não vão achar por esse preço, tá? É que eu dei sorte mesmo. Eu acho que deve comprar esse livro aqui por menos de R$20. Então fica aí com a recomendação. Uma saga bem grande aí para quem gosta de universos bem expandidos, e é isso.